bem-vindos de volta a mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2. Durante a próxima meia hora, trazemos até si um pouco do que acontece na cidade de Coimbra. No cruzamento entre teatro e ciência, desta vez a companhia Marionette lançou-se no desafio de descobrir o algoritmo da epilepsia. A proposta foi do investigador Mauro Pinto, que trabalha no campo da aplicação de ferramentas de inteligência artificial em casos de doença epilética. Nesta peça, as coincidências existem. E existem, sobretudo, probabilidades. A epilepsia é uma doença neurológica. Nós temos umas células no cérebro, que são os neurónios, e comunicam por eletricidade. Então podemos pensar no nosso cérebro como num grande circuito elétrico. O que é uma crise epilética? É um curto-circuito neste circuito elétrico. Pode ser causas genéticas, pode ser infecção. O mais comum é uma razão estrutural, que é assim que lhe chamamos, que é, por exemplo, caímos e temos um traumatismo, ou batemos com a cabeça em algum lado, e fica aqui uma lesão no nosso circuito elétrico. Olha, menos um. Há uma coisa que eu não percebo nestes gajos. Se eles já estão mortos, o cérebro deles já não funciona, certo? Agora, se eles se mexem e veem e ouvem, então o cérebro tem de estar a funcionar. Ele é quem comanda estas cenas todas, certo? Então, eles não estão mortos. São mortos vivos. Mas então aqui a morte é diferente. Aquela ideia de morte cerebral como morte definitiva, quando tu podes desligar a máquina, não é válida aqui. Porque se eles são mortos vivos, é porque já morreram. Mas depois ressuscitam com poderes para comandar o corpo. Ou seja, significa que o cérebro não morreu. Reativou-se. Mas como? Então a morte é diferente, não é definitiva. Olha outro, tu estás a ver como é que eles os matam? Eles destroem-lhes a cabeça, destroem-lhes o cérebro, portanto, só assim é que eles quinam. Uma história imaginada, mas muito ancorada nesta realidade, não é? Na realidade tanto clínica como das pessoas que vivem com a epilepsia. Na nossa história, temos uma jovem que descobre que tem epilepsia um dia, porque tem uma crise, nunca tinha tido antes, e essa crise é presenciada por o namorado dela, o Jorge, que por acaso é informático, e que desenvolve sistemas para tentar prever crises na Bolsa de Nova Iorque. E então ele passa a tentar canalizar a investigação que faz para prever ou arranjar um modo de prever as crises da namorada. Cerca de 2/3 da população que tem epilepsia tem as crises completamente controladas com medicação. O outro terço da população que tem epilepsia é que tem uma forma que é a epilepsia refratária, que são formas de epilepsia que são resistentes à medicação. E é aqui que se começa a pensar em outras formas de gerir a doença. O que é que seria uma outra forma? Era no futuro conseguir estar sempre a ler a atividade elétrica do cérebro e conseguir identificar que quando estejamos perto de ter uma crise, conseguimos então aplicar medidas mais robustas, digamos assim, seja eletroestimulação ao cérebro, ou uma benzodiazepina, ou simplesmente um aviso para que a pessoa pare de andar, pare de subir umas escadas, etc. Quantos mais dados, melhores os resultados. Então isto pode ser para sempre? Não. O projeto tem de ter um fim, tem de apresentar resultados. Ok. Então a ideia não é curar-me? Bom, isto não é um tratamento, é a recolha de dados. Ok. Mas quantos mais dados, mais possibilidades de prever um padrão, uma forma de conseguirmos encontrar as suas crises. Não há perspectivas de cura, portanto? Bom, a ideia é descobrir as causas, o que provoca as crises. Aí já se abrem novas possibilidades. Certo. Se nós, enquanto cientistas, ficamos só por aquela comunicação do artigo científico, de falar só para aquelas 40 ou 50 pessoas no mundo que percebem, também falhamos um pouco na nossa profissão, não é? Porque o que é que nós queremos? Ajudar o mundo, queremos tornar a vida destas pessoas melhores. Portanto, é assim que surge também esta necessidade de termos também, enquanto cientista, a obrigação de melhorar a cultura científica da nossa sociedade. Não deixas de ser tu. Não? Onde é que está a nossa identidade? Não é no cérebro? O meu desliga completamente e eu deixo de existir. Mas não estás aqui. Agora estou, mas quando não estou, o que é que eu sou? Um corpo sem alma, um corpo sem mente?
Sem essência, um recipiente vazio, vasilhame. Que exagero. Tu consegues suportar a imagem de me ver vazia, no estado não eu. Desde logo, a personagem, a Joana, que descobre que tem epilepsia e que depois passa a viver com isso, questiona-se porquê eu. E depois há outras questões relacionadas com a investigação que também são adicionadas a isso. Há uma frase do espetáculo que diz que a realidade é uma probabilidade de uma coisa acontecer ou não acontecer. E nós vamos de probabilidade em probabilidade em probabilidade. Quem é que está doente aqui? Quem é que precisa de ir ao médico? À médica? Se sou eu que tenho epilepsia, porquê é que és tu que vais às consultas? Eu vou às consultas por tua causa. Mesmo sem mim? Como senti? A ciência é muito humana. A ciência é humana demais às vezes, porque nós achamos que isto é só números e factos e relações muito concretas. O coração, de facto, está no cérebro, até mesmo na ciência. E isso é um desafio diário de qualquer cientista. A médica atende em casa? A médica atende em casa? No ano em que celebra 20 anos de existência, o Centro de Artes Visuais dá início a um novo ciclo de programação, com a curadoria de Miguel Vonaf Pérez. Este ciclo, A Vida Apesar Dela, apresenta Auto e Retrato, uma seleção de obras da coleção dos encontros de fotografia para visitar na galeria principal. O Dia do Politécnico de Coimbra foi celebrado no Convento de São Francisco e contou com homenagem a vários colaboradores da instituição. Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, foi o orador convidado para uma palestra que abordou a importância do ensino superior politécnico em Portugal.
que é que importa celebrar hoje, aos 44 anos do Politécnico? Temos seguramente uma história de 44 anos para celebrar, mas que o fazemos ano a ano e, portanto, centrando nas coisas mais recentes que importa celebrar, eu diria que a primeira delas é a conquista de que poderemos vir a ser, de facto, uma Universidade Politécnica. A possibilidade de termos otorgado doutoramentos é de uma imensidão de importância, porque vem demonstrar um pouco aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia da República hoje aqui disse, que é um ensino superior inequivocamente, igual ao outro, feito de forma diferente, e, portanto, para nós isso é muito importante. E, concretamente, dentro do Politécnico de Coimbra, a possibilidade que nós tivemos ao longo deste ano de premiar as pessoas com a abertura de concursos docentes e não docentes, a possibilidade que vamos ter de renovar os nossos espaços com um conjunto de candidaturas que conseguimos ganhar, tudo isso são motivos de celebração, para além daquilo que são os prémios do IPC, onde premiamos individualmente cada uma das pessoas que se distingue em áreas que não têm nada a ver com o que fazem dentro do Politécnico, mas que ajudam o Politécnico a ser uma instituição que forma pessoas e não uma instituição que forma exclusivamente profissionais. Estou a acabar a licenciatura e só me vejo o que é que eu vou fazer a seguir. Não consigo encaixar-me nos empregos standard que normalmente que são habituais. Acredito que também faça parte de nós, a geração mais nova, mudar a mentalidade do que é o trabalho standard. Basicamente é mesmo abrirmos a nossa mente e conseguimos pensar para além do normal. Acredito que nós sejamos formatados para faz isto e aquilo. Acredito que consigamos fazer muito mais que isso. Num país que nós sabemos que remunera muito mal, genericamente remunera muito mal, nós temos áreas perfeitamente reguladas onde isso não acontece com muita frequência, eu daria em concreto o exemplo da área da saúde. Nas outras áreas nós vamos assistindo a uma diferença salarial entre as metrópoles e o resto do país. Eu acho que esta experiência que estamos a viver de trabalho home office e que estamos a viver com o trabalho digital vai alterar isso, porque cada vez mais é possível estar em Coimbra ou em Miranda do Corvo e trabalhar para uma empresa em Amsterdão, em Roterdão ou em Nova Iorque. Aquilo que eu espero também é que este seja um dia de partida para os 45 anos, que é aquela data redonda que se comemora sempre num formato diferente, e ao longo do próximo ano que nós sejamos capazes de voltar a recuperar para um tempo pré-pandémico, onde podemos interagir mais com as pessoas, com o território, fazer novos cursos, novas formações e, portanto, a minha grande esperança é que o ano dos 45 anos seja um ano de grande atividade, onde nós façamos aquilo que mais gostamos de fazer, que é interagir com a sociedade e com as pessoas. Regressamos ao embalo dos acordes do violão de Yamandu Costa, num concerto viagem mergulhado em frescura e aromas em flor, dentro da estufa tropical do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. Um momento de partilha e descoberta de quem conhece bem os segredos da natureza e do violão. Você se encontra com a música, parece que o tempo ganha outra forma, né? Outra importância. Então você começa a se dar conta assim, que a música cura, a música melhora o tempo, né, da vida da gente e da vida das pessoas. Então eu acho que isso devia ser recomendado como uma caminhada, como comer salada, como praticar yoga. É você ter contato com a música, nem que não precisa fazer, mas você consiga pelo menos compartilhar ela dentro do sentimento que tudo aquilo envolve, né? Então a música é remédio, sim, a música de alguma maneira cura também.
Eu me criei num ambiente muito musical. A minha família tinha um grupo musical, minha mãe, meu pai. A minha casa era um centro cultural praticamente. Então às vezes chegavam caravanas do Peru, do Chile. As pessoas chegavam na nossa casa, sabiam que existia um cara, um louco brasileiro, músico, que gostava de receber gente. Então era aquela comidaiada, rodas de música. Eu me acordava de madrugada para ir no banheiro e o pau estava quebrando na cozinha. A música estava acontecendo ao vivo, né? As pessoas às vezes me perguntam, pô, isso é uma profissão que você escolheu? Quando você escolheu ser músico? Meu Deus do céu, para mim sempre foi tudo junto. Dentro desse caminhar musical não tem uma chegada, né? É uma inquietude, assim. No meu caso, eu sou um músico em plena transformação, tentando melhorar cada dia e cada nova composição é o retrato disso, né? E eu acho isso muito instigante. No meu caso, que faço música, minha própria música, e ando sempre na beirada, né, desse famoso show business e tal, então eu não tenho a música de trabalho, aquela música que toca no rádio. Dentro da dinâmica do meu trabalho isso não existe, então é uma liberdade tão bacana. Hoje, por exemplo, aqui nesse concerto eu vou estrear uma suíte que eu acabei tocando agora no Japão na semana passada e vou tocar pela primeira vez aqui na Europa, uma suíte cubana que eu fiz há 20 dias atrás. Então é um negócio muito instigante, dá sempre vontade de fazer. São temas diferentes que você vai procurando, né? Sonoridades, amigos que você vai encontrando, lugares diferentes que você vai passando e vai ouvindo as músicas características, vai tentando se aproximar daquela linguagem. Então é uma vida meio que como um mensageiro do que você vai absorvendo, do que você vai sentindo e transformando em composições, né? E isso me deixa muito feliz, porque é uma caminhada sempre a descobrir, né? É um instrumento interessante, é uma história muito curiosa, uma história polêmica também. Tem duas vertentes. Tem uma vertente que fala que esse violão veio sim de Portugal, do norte de Portugal, e começou a fazer parte da linguagem do choro, que é a nossa música tradicional brasileira, que tem muitas características do fado, né? Se a gente pensar bem. E tem uma vertente do sete cordas que fala que é um instrumento que veio da Rússia. Então é uma grande incógnita. Eu acho que essas culturas todas de alguma maneira se alimentam. Eu até às vezes ouvindo o fado, eu escuto alguma coisa eslava dentro do fado. O fado corrido, aquele fado que vai apurando, que vai as polcas. Então eu acho que é uma grande mistura, uma grande palheta de cores. E a música de alguma maneira traduz isso, né, pra gente, deixa muito claro que a mistura é a nossa única saída, né? E as músicas populares são a fotografia disso, né?
tema que eu fiz para um cara, para um músico daqui dessa terra, que independente do instrumento, a gente às vezes fica muito linkado ao instrumento que a gente toca, né? E estou falando do grande Carlos Paredes, independente da guitarra portuguesa, né? O sentimento dele, né? O que ele conseguiu traduzir, né? E trazer para a guitarra portuguesa e tal, eu sou completamente apaixonado por ele. E eu fiz um tema, uma humilde homenagem, que se chama Das Paredes. Poxa, eu estou na terra do Carlos Paredes, eu vou tocar esse trechinho. É uma música muito triste, mas, enfim, Carlos Paredes, minha referência incrível, né? Um gênio maravilhoso e tal, e eu fiz essa música para ele que se chama Das Paredes. A composição para mim é um processo, eu acho que do modo geral, assim, eu preciso de algum tempo livre, né? Porque na verdade é um canal que a gente tem com a criação, né? Sem ficar viajando muito, é um canal que você precisa de estar tranquilo para vir alguma coisa, né? Então no meio do caos é meio complicado. Às vezes eu consigo, às vezes na passagem de som vem alguma coisa e tal. Quando você está com o instrumento, às vezes o instrumento mesmo puxa, né? Agora eu prefiro sempre compor em momentos mais tranquilos, né? Acho que o ócio é o famoso, o ócio criativo, é isso mesmo. Às vezes, por exemplo, você tem férias de 4 ou 5 dias. Só de você ter naquela programação que você vai ter aqueles 4, 5 dias de descanso, é impressionante. A primeira coisa que faz na chegada desse lugar de descanso é pegar o violão e compor alguma coisa. Então é incrível como está ligado, sim, com o tempo que você reserva para si mesmo. Quando você repara na execução assim de um músico maduro, né? Um cara com 50, 60 anos, interpretando alguma coisa e tal, né? Aquela calma, né? A busca daquele silêncio, o quanto o silêncio é tão ou mais importante que as notas, né? Como lidar com o silêncio, como manejar o silêncio, né? É uma magia aí incrível, né? É o conseguir namorar e respeitar esse silêncio e tirar do silêncio o melhor do porvir, né?
né? O melhor da próxima nota, da intensidade, da próxima nota desejada. Muito ritual, eu gosto de chegar, por exemplo, nos lugares assim, quando eu vou tocar, e ali eu começo a pensar, né, como é que pode ser hoje aqui, que especial tá aqui hoje, agradecendo sempre o momento de estar vivo e fazendo música e fazendo parte, né? Quanto mais a vida vai ficando atribulada e a vida adulta do jeito que é, cheia de compromisso, mais você dá valor para esse momento. Né, de imersão, né, de mergulho dentro da sua própria musicalidade, das suas limitações, das suas facilidades, da sua forma de ser do jeito do jeito mais puro possível, que é você estar transparente ali, tocando, tudo aparece ali, tudo que você está sentindo, e esse momento cada vez mais fica especial para mim. Olha que a noite já vem, olha que o tempo fechou, olha que a estrada tá vindo, no cavalo vai o zero. Olha que a noite já vem, olha que o tempo, olha que a estrada tá vindo, no cavalo vai o zero. Aquela estrada distante, onde não passa ninguém, ouço o barulho dos cascos do cavalo vai o zero. Olha que a noite já vem, olha que o tempo, olha que a estrada tá vindo, o cavalo vai o zara, 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 zara. Despedimos-nos assim de mais uma edição da ESEC TV e voltamos na próxima semana. Até lá, acompanhe o nosso trabalho através das redes sociais. Contamos consigo sexta-feira pelas 13 horas aqui, na RTP2 e RTP Play.